Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o tema número 6, de onde eu venho, ainda dentro da grande temática identidade. Nessa aula nós vamos falar sobre de onde nós viemos enquanto pessoas, não de uma forma individualista, mas sim de uma forma mais ampla, sobre a nossa família também. Nessa aula nós vamos falar sobre a nossa história pessoal. De onde é que nós viemos? Qual é a nossa história de família? Por que eu tenho esse nome? Por que esse nome foi escolhido? A gente às vezes não procura saber sobre algumas coisas muito importantes na nossa formação da identidade. Outra coisa, para onde eu quero ir? Né? Quais são os meus planos de futuro? É por isso que a gente está trabalhando esse projeto de vida, essa nova disciplina que a gente tem visualizado como uma forma de construir alguma coisa para nosso futuro. Não como aquilo que a gente traz da nossa família só apenas, mas também a nossa construção de projeto de vida. O que eu quero ser? Qual é a construção de sujeito? Qual é a pessoa, o sujeito, o ser que eu quero ser? Envolve aí também a questão de valores e a questão de criar, né, coisas boas para o nosso futuro, a nossa vida. Também vamos falar sobre a nossa família e as relações sociais que nós temos com ela e com as outras entidades da sociedade, né, os outros grupos sociais. É uma questão de superação para que a gente entenda o futuro. Muitas famílias, muitas pessoas não têm histórias muito boas, né? A história pessoal não é muito legal. Então é uma forma de superar tudo isso e construir um futuro bom. Então vamos lá. A gente, ao conhecer um jovem, muitas vezes, a gente diz, né, algumas pessoas acabam dizendo que conhecem a sua família também. Muitas vezes o que o jovem fala, o que o jovem pensa, é um retrato do que a sua família também fala, do que a sua família também pensa. Claro, isso não é uma regra, não é todo mundo que é assim, mas dentro de nós existe com certeza algumas características que são da nossa família. Né? Então a gente, às vezes, ou em grande maioria, ao olhar para o que um jovem fala, o que um jovem pensa, a gente vê muito da sua família ali naquele pensamento. A questão de valores, né? Os valores são construídos dentro da família, os valores são moldados dentro do nosso caráter, né? Vai moldando o nosso caráter na verdade, e esses valores vêm daquilo que a gente aprende nos nossos convívios sociais. Os hábitos que nós temos, né? Hábitos são coisas que nós fazemos com uma rotina, né? Esse hábito muitas vezes leva a uma formação de uma cultura e os costumes também. Então a gente precisa manter os nossos valores, os nossos hábitos e costumes de acordo com aquilo que a gente projeta no nosso futuro, no nosso projeto de vida. E muitas vezes precisamos também construir novos valores, novos hábitos e novos costumes para que esse projeto de vida seja um projeto de vida bom, não seja algo muito ruim para nosso futuro, para nossa vida, tá? Pessoal, outra coisa importante que nós vamos falar na aula de hoje é sobre esse texto Pertencer, da Clarice Lispector, que faz 100 anos agora, o seu centenário nesse ano de 2020. Gente, Clarice Lispector, ela fez uma crônica chamada Pertencer, que traz a história de vida dela e por que ela nasceu. Né? A, a trama dessa crônica, né? O entender dessa crônica é entender o porquê Clarice veio ao mundo. E ela vai trazendo algumas características importantes enquanto ela fala, e ela traz uma coisa muito triste para a sua história de vida. Ela veio ao mundo para poder salvar alguém e ela se culpa por não conseguir. Então é uma crônica muito interessante, você vai dar uma pausa no vídeo quando a gente passar para essa crônica no texto e vai ler o texto. Ela foi publicada no Jornal do Brasil em 1968 e depois num livro que ela escreveu, A Descoberta do Mundo. Vamos fazer a leitura dessa crônica. O texto começa dizendo que um amigo meu médico assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança quer. Nela o ser humano, no berço mesmo, já começou. Então, como eu disse para vocês, a crônica ela vai se desenrolando desde o nascimento da Clarice Lispector até o porquê desse nascimento. Ela vai trazer a história de que ela veio para salvar alguém. Continuando o texto,
ele vai concluir dizendo que pertencer não vem apenas de ser fraca e precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte. Ela vai concluir com uma frase muito importante que pertencer é viver. É isso que ela traz como a grande história da vida dela. Ela, depois de entender que ela não é capaz de salvar aquela pessoa que ela veio salvar, ela vai entender que é muito mais importante ela pertencer a si mesma e conseguir viver a sua vida, o seu projeto de vida. Tá? Concluindo esse texto, a vida me fez de vez em quando pertencer, como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. Tá? Então, Clarice Lispector escreve essa crônica, você vai ler ela com bastante cuidado e carinho para entender o que a gente vai fazer agora. Gente, o primeiro questionamento é o que você entendeu sobre o texto. Claro, aqui em Projeto de Vida a gente trabalha também uma questão de leitura e de interpretação textual, isso é muito importante. A gente precisa saber ler as entrelinhas das coisas da nossa vida para entender o que está sendo planejado, não só por nós, mas por aqueles que nos querem bem também. Por que Clarice Lispector se sentia deserdada da vida? O texto vai trazer uma pontuação, como eu comentei com vocês, qual é a trama que está dentro do texto, porque ela é deserdada da vida. O que aconteceu? Lembrem que deserdado é aquele que não tem mais a herança. Os herdeiros são aqueles que trazem a fortuna daquele que morrera. Então ela se sente deserdada da vida. Para Clarice, letra B, o que significa pertencer? A gente acabou de comentar isso daí, mas o texto traz alguns outros elementos importantes. Nasceu e ficou simplesmente nascida. Não recebeu a marca do pertencer. Nasceu, mas não se pertence. No final do texto ela se descobre e entende a importância do pertencer. Que marca é essa que Clarice se refere? Assim como Clarice Lispector, que histórias você tem sobre a sua origem? É o momento seu, de você questionar a sua mãe, seu pai, sua avó, alguém da família e saber a história da sua vida. Muitas vezes a gente não sabe, isso é muito importante para a gente continuar esse projeto de vida. O que você sabe acerca das expectativas dos seus pais sobre você antes mesmo do seu nascimento? Muitas vezes os pais têm histórias para os filhos quando nascerem, eles planejam, muitas vezes não. Aí vai de família para família, mas é muito importante que você saiba se você foi planejado, se não foi planejado, e não fique triste também se não foi. Isso é questão de vida, Cada pessoa reage à vida de forma diferente, mas procure saber como foi a história de você antes de nascer, durante a gestação na barriga da sua mãe e depois daquele nascimento. Se você é adotado, procure saber quais as expectativas da sua família ao lhe adotar, ao lhe encontrar, ao cuidar de você. Segundo questionamento, qual a sua opinião sobre nascer com uma missão, um legado ou uma função familiar pré-estabelecida? E o que se pode fazer para superar esse legado e traçar a própria história? Então é um momento de construção do seu projeto de vida. Gente, continuando aí o nosso caminhar dentro dessa aula de onde eu venho, vamos entender uma coisa. Cada pessoa possui sua história de vida e começa antes do nascimento. Como eu disse para vocês, procure saber o que aconteceu para você nascer. Se você foi planejado, se você foi esperado, se os pais prepararam, por exemplo, o enxoval, se os pais disseram o que queriam de vida para você, se eles têm um planejamento. Todo mundo tem uma história, mesmo antes de nascer. E é importante a gente entender essa história para que a gente possa construir o nosso projeto de vida. Muitas vezes a gente abandona a história que criaram para a gente. Às vezes é preciso, mas às vezes não. Dá para a gente conciliar o nosso projeto de vida àquele projeto que criaram para a gente. A profundidade da trajetória de Clarice e os seus sentimentos e as transformações que ela passou, como eu comentei no texto. É um texto muito forte, é um texto muito profundo, embora a gente muitas vezes leia a crônica de uma forma bem simplista. Mas entre nas entrelinhas desse texto, dessa crônica da Clarice, do pertencer, e entenda o que realmente ela veio fazer nesse mundo.
né? É um texto cheio de sentimentos e de transformações. Ela começou o texto falando do seu nascimento, depois falou que ela não se pertencia e no final do texto ela vai entender a importância dela se pertencer, dela entender para que ela veio ao mundo, para ela conseguir dar continuidade ao seu projeto de vida. Outra coisa importante, a gente precisa respeitar a nossa história e criar vínculos seguros e saudáveis. Pessoas, é importante que a gente crie o nosso projeto de vida com pessoas que realmente queiram nos ajudar no projeto de vida, que queiram nos ajudar no nosso crescimento pessoal. Muitas vezes a gente cria grupos de amigos, né? A gente vive ao lado de pessoas, cercado de pessoas que não nos querem bem. E é importante a gente viver vínculos seguros na nossa história, além de respeitar a nossa história passada. Tá? Não é jogar fora a história que vai fazer da gente uma boa pessoa no futuro. É entender a minha história passada para melhorar o meu presente e construir um bom futuro. Tá? Galerinha, continuando. Vamos questionar duas coisas importantes e refletir. A superação de dificuldades. Como eu disse para vocês, a nossa história às vezes necessita de uma superação de várias dificuldades que nós passamos. Essas dificuldades podem interferir, tá, na nossa vida pessoal, ou também podem ter tido uma interferência dos nossos pais nessa vida pessoal. Então é importante superar para poder entender o presente e construir um bom futuro. Outra coisa é desenhar esse futuro. O projeto de vida que a gente está construindo nessas aulas, hoje é a nossa 6ª aula, de onde eu venho, é para que a gente construa, desenhe um bom futuro, né? Com a origem familiar, influencia em quem somos, né? Então, tudo que a gente viveu de passado na nossa família influencia. A gente quer queira ou não. Então, é importante a gente entender bem esse passado para, no presente, construir uma nova história, né? Desenhar uma nova história para que no futuro a gente possa vivê-la de uma forma mais coerente. Agora na aula vocês vão pausar novamente o vídeo e vão escolher um desses 3 temas para responder. Quando a gente voltar às aulas presenciais lá na escola, a gente vai juntar os grupos, quem escolheu o tema 1, quem escolheu o tema 2 e quem escolheu o tema 3, para a gente fazer um momento de debate, de interação. Tá? No tema 1, cada pai projeta seus sonhos, realizados ou não em seus filhos. Esse tema vai mostrar um pouquinho sobre uma história de vida que alguém planejou para aquela pessoa que nasceu, a criança, o jovem. E tem uma pergunta para você responder em cima desse primeiro momento, dessa história. Na segunda história, o senhor tem saudades de Itabira ainda hoje? Um questionamento. O senhor tem saudades de Itabira ainda hoje? Vai trazer a história de um outro grande escritor brasileiro chamado Mário de Andrade, ou Emanuel Bandeira. Daqui a pouco eu lembro, esqueci agora. E vai trazer uma pergunta sobre esse texto. Na terceira história, o presente é o cotidiano da vida das pessoas. Então vai trabalhar mais a questão do presente e não do passado e também trazer uma pergunta. Veja em qual desses temas você se identifica mais, tá? Mas não é necessário que você só faça a leitura de um, faça a leitura dos 3, mas escolha apenas um para responder no seu caderninho, tá? Ou na sua matéria de projeto de vida. O texto que a gente vai ler agora é o texto de Confidência do Itabirano, né? Deste cara, desta pessoa, que é Carlos Drummond de Andrade, não Manuel Bandeira, como eu tinha pensado, né? Mas Carlos Drummond escreve a história dele, né? Sobre a origem familiar dele com esse poema, sobre a saudade da cidade onde ele nasceu. Bora ler o poema. Alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. E esse alinhamento do que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar, que me paralisa o trabalho, vem de Itabira, de suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer, que tanto me diverte, é doce herança itabirana. De Itabira trouxe prendas diversas, que ora te ofereço. Este São Benedito do velho santeiro Alfredo Duval.
esta pedra de ferro, futuro aço do Brasil, este couro de anta, estendido no sofá da sala de visitas, este orgulho, esta cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói. Carlos Drummond de Andrade. Então, é esse texto. Confidência do Itabirano, Carlos Drummond de Andrade, falando um pouco da sua cidade natal. Sobre o texto, a gente vai fazer alguns questionamentos, tá? Mas é importante primeiro entender o passado para projetar um futuro melhor. Gente, como eu disse no início da aula, entender qual é o nosso passado, qual é a história da nossa família, a nossa história é importante para planejar um futuro. A gente não pode planejar as coisas às cegas. Claro que eu tenho a liberdade de mudar o meu futuro em relação ao passado, meu ou da minha família. Mas eu preciso entender primeiro para eu não me frustrar na vida. Tá? Para concluir a aula de hoje, a nossa avaliação. Lembre que todas as aulas a gente tem uma avaliação. Primeiro, lembrem da positividade. Gente, de onde eu venho, a minha história é importante ser compreendida com positividade. E também com positividade o planejamento do meu futuro. Tá? Não é jogar as coisas de qualquer jeito, não é construir a história de qualquer jeito. O nosso projeto de vida é um projeto de vida positivo, porque a gente aqui está construindo algo importante para se viver. Outra coisa, a nossa herança familiar, a nossa origem, ela é importante nesse momento de projeto de vida. Tá? Construir algo novo para mim precisa de entendimento do meu passado, senão eu posso me frustrar de alguma maneira. Terceiro ponto, a projeção para um futuro. Projete. Não fique no mesmo lugar. Não fique parado. Não fique remoendo. Né? Não fique remoendo o passado, vivendo naquele passado. Projete um futuro bem melhor para você. E o quarto ponto, o legado a deixar. A gente tem aqui uma árvore nessa imagem. Isso é o que a sua família trouxe para você. Tá? É a história. Alguém plantou ela lá atrás. Mas você tem que deixar o seu próprio legado, como nessa imagem, né? Você tem que plantar a nova árvore e deixar um legado para a sua futura família. Isso é muito importante. Gente, para concluir de verdade, né, o projeto de vida, de onde eu venho, essa aula número 6, ela requer que a gente faça esse planejamento. Coisas novas podem surgir na sua vida. Plante a semente, regue, né, com bastante carinho, com bastante dedicação esse seu projeto de vida e ele irá brotar e crescer, tá certo? Um abraço para vocês. A gente está aí nesse isolamento social, nessas aulas não presenciais, mas a gente tem um futuro belíssimo pela frente. Vai dar tudo certo. Tchau.